dizer o seguinte, o tema ele é super importante, né, no momento. E, infelizmente, no momento que eu acho que a maioria já recebeu a informação que o Supremo já votou, né? Quer dizer, por 7-4, deliberaram a terceirização sem o mínimo de critério. Né? É muito complicado, é muito triste. A análise que fez o professor, né, da história, de onde vem, o que colocou o Max aqui, e a gente acaba de ter, né, dentro dessa discussão aqui, no momento que nós estamos fazendo a discussão, mais uma pancada, onde o Supremo Tribunal Federal toma uma decisão assim que não dá nem para acreditar. Mas vamos lá. Continuando, né, essa questão do desmonte do Estado, através da emenda constitucional 95, ou seja, ela é o carro-chefe, como já foi colocado aqui. Já foi falado que ela estabelece o novo regime fiscal, mas ela estabeleceu o teto somente para as despesas primárias. Então, nós vamos entrar um pouquinho mais aprofundar um pouco mais na questão da emenda 95, inclusive os princípios constitucionais que ela atinge, ou seja, que ela dá-se, eu até acho, para fazer uma ação, aí eu tenho questionado isso, professor, de inconstitucionalidade da emenda 95, porque ela fere vários outros princípios constitucionais que foram mantidos. Então, ela apenas cria um teto para os gastos primários, que já foi colocado aqui, nós sabemos, o professor falou bem, mas ela libera, né, recursos para o serviço da dívida pública. Senado surdo à denúncia contra a PEC 95. Foi feito um grande trabalho de orientação ao parlamento do que ela realmente era perversa, né, para o nosso país, para a sociedade como um todo. Inviabilização do cumprimento dos objetivos fundamentais, né, previsto da Constituição no artigo 3º, ela fere. A mesma coisa do artigo 6º da Constituição, que são os direitos sociais. Eu acho que todos conhecem a nota da CNBB, quando ela fez uma nota da PEC 241 e PEC 55, né? 241 na Câmara, 55 no Senado, que resultou com a emenda 95. A CNBB fez um trabalho extraordinário, entregou para todos os senadores, ainda fez debate e participou de audiência pública. A inviabilização do disposto no artigo 208 da Constituição, com respeito ao dever do Estado, né, com a educação. A inviabilização do cumprimento do disposto no artigo 212 da Constituição, aqui é onde define aqueles limites mínimos, né, de investimento em saúde e educação. A mesma coisa aqui, o artigo 196 da Constituição, aqui é inciso 3º. Enfim, tudo isso está na nossa Constituição, mas a PEC, que também é constitucional, passou por cima, e nós temos essas outras garantias que a nossa Constituição cidadã foi para o espaço. Quando nós estamos falando disso, a gente pega aqui uma projeção que a ONU fez em 2015, né, do crescimento populacional do Brasil. Ou seja, a previsão aqui que a ONU fez é de que de 2015 a 2030 nós teríamos um aumento de 20,8 milhões a mais na nossa população, quando os gastos estão limitados, né? Limitados ao quê? Ao IPCA, que já foi bem explicado aqui através da palestra do Max. Eu falei aqui, né, que congela os gastos sociais, atualização dos gastos nos próximos 20 anos, para aumentar recursos para a saúde e educação, outra área, ou seja, tem que tirar, se precisar, aumentar um recurso na saúde ou na educação, vai tirar de outra área, como o governo já vem fazendo isso, né? Então ela fere mortalmente os direitos fundamentais garantidos. Amarra o nosso país, né? E privilegia o sistema financeiro. Por quê? Como eu falei no começo, as despesas primárias ficam disputando recursos sobre o teto rebaixado.
ficaram fora do teto despesas financeiras com a dívida pública, que já consome quase a metade do orçamento federal todos os anos. A auditoria cidadã da dívida pública, já há muitos anos, se vocês entrarem no site, vocês vão encontrar, né, aquela pizza que mostra como que é a aplicação do orçamento todos os anos, como que é a execução orçamentária. As despesas com aumento de capital, empresas estatais não dependentes, criadas para operar o esquema financeiro fraudulento, da chamada securitização de créditos, que é na forma disfarçada de geração da dívida pública. Isso está tudo livre. Essas empresas estatais não dependentes são empresas que são criadas, né? São Paulo, município de São Paulo, Estado de São Paulo, Paraná, Minas, município de São Paulo, Rio de Janeiro, tantos outros, já tem essas empresas que foram criadas, pode ser uma SPE, né, de propósito específico, ou outras que eles criam para poder manipular os recursos financeiros a serviço da dívida. Por isso que nós chamamos, né, o sistema, ele é realmente fraudulento. Aqui a pizza, né, como foi a execução orçamentária de 2017. Claro que a previsão orçamentária para 2017 era de 3,415 trilhões e vem um orçamento executado só de 2,483 trilhões. Falavam, tudo bem, o orçamento é isso só. Preveu 3, arrecadou 2. Isso não é verdade. Isso não é verdade. A Auditoria Cidadã da Dívida já questionou essa diferença aqui e ainda não tem uma resposta clara. A primeira resposta que veio, que isso seria difícil, que é a diferença de arrecadação, mas não veio uma resposta clara. Por que tem aqui, nesse meio aqui, tem desvios de recursos? E muitos desvios de recursos. Porque nós não temos, ninguém de nós temos a informação quem são realmente os grandes credores dos títulos públicos, a não ser os bancos, a sobra de caixa dos bancos que nós vamos falar, e quanto se paga. Eu, num debate, numa audiência pública no Senado, um senador questionou e a gente desafiou ele que ele apresentasse. Até hoje ele não conseguiu, porque isso é proibido. O sistema é tão forte que tem um caixa paralelo aí que desvia recurso, né? Prosseguindo, só que lembrando dessa 2015, que nós vamos falar um pouco de 2015 aqui na frente, o que a evidência revelada pela Auditoria Cidadã da Dívida? A utilização do endividamento como mecanismo de subtração de recursos e não para financiamento do Estado. Se reproduz internacionalmente e internamente em âmbito dos estados e municípios, como eu já falei. Dívidas sem contrapartida, maior beneficiário só o setor público. Instrumento de chantagem para a implementação das contras-reformas que já foram aqui explanadas pelos palestrantes anteriores. Prejudica principalmente quem mais necessita do serviço público, que sejam os mais pobres, os trabalhadores, a juventude e as mulheres. E aqui é o mecanismo de como que se trabalha, né? Bom, modelo econômico. Qual é o problema nosso no Brasil? A política econômica e a política monetária, elas trabalham integrada, né, obedecem os organismos internacionais e nós estamos com o país vendido. Se nós analisarmos profundamente como que é administrado, e isso não agora, isso é de muitos anos, né? É o modelo econômico que é montado somente para privilegiar financeiros, ou seja, só quem financia. O sistema legal, ou seja, busca uma legalidade para fazer isso, que na verdade ainda não está bem legal, ou seja, no sentido de legal quando tem uma lei que garante. Nós vamos ver na frente que mesmo que eles busquem o sistema legal, estão tentando ainda aprovar vários projetos que estão no Congresso Nacional para dar realmente uma legalidade de forma direta agora a esse modelo, né, econômico. Sistema político, subordinado, vejamos como é o Congresso Nacional, né? Quantas votações, depois que um Congresso aprova a emenda 95, vamos discutir o que mais? Aprova a reforma trabalhista,
Aí nós temos um judiciário, né? Veja as votações que o Supremo vem fazendo, não é o sistema político, o judiciário também está aqui dentro. Tudo isso amarrado com corrupção. O sistema financeiro não domina o Congresso Nacional? Que controle nós temos sobre isso? Domina inteiramente. A mídia que está aí se abastece, porque a mídia ela trabalha para quem? Para quem tem recurso. Vê se a mídia publica as coisas nossas. Quando a gente vai publicar algo de uma federação, de uma central, ou de um sindicato, é um absurdo de preço. Até porque os recursos nossos são poucos mesmo. Mas o sistema, ele é rico, ele tem dinheiro sobrando para isso. Os organismos internacionais que definem, então, essa política. Dívida impede a vida digna e o atendimento aos direitos humanos. De onde vem toda essa dívida pública? Quanto tomamos emprestado e quanto já pagamos? O que realmente devemos? Quem contraiu tantos empréstimos? Onde foram aplicados os recursos? Quem se beneficiou desse endividamento? Qual a responsabilidade dos credores e organismos internacionais nesse processo? O entendimento que a auditoria da dívida, cidadã da dívida tem, é que tem que fazer uma auditoria mesmo. Porque se o sistema é fraudulento, e a gente tem debatido isso com muita gente, inclusive na auditoria cidadã da dívida, tem muitas entidades, muitas ONGs, CNBB, e nos debates, nas oficinas, chegou à conclusão que isso é necessário. Ainda que nós temos alguns órgãos, até mesmo alguns militantes que não concordam. Faz parte. Mas isso tem comprovação da necessidade que tem que ter auditoria, tanto que é previsto no artigo 26 do Ato das Disposições Transitórias da nossa Constituição. Principais fatores do crescimento da dívida, né? São as elevadíssimas taxas de juros, o anatocismo, que é a incidência contínua de juros sobre juros, a irregular contabilização de juros como se fosse amortização da dívida, burlando o artigo 167, inciso 3º da Constituição, a proibição para isso, os escândalos, as escandalosas operações de swap cambial, realizada pelo Banco Central em moeda nacional, garantindo o risco de variação do dólar de forma sigilosa, né? Para o cidadão, quem não tem conhecimento, o que é swap cambial? Um bicho-papão ou um nome bonito? O Brasil, o Banco Central, com esses sistemas do swap cambial, é 90, 100, cento e tantos bilhões de reais por ano que gasta só para garantir as operações de compra de dólar. Então, para controlar o banco ou um empresário quer comprar lá 10, 50, 100 mil, né, ou 10 milhões de dólares. O Banco Central fala, não, agora não pode, mas eu te dou a garantia. Imagina o dólar, quanto que subiu, inclusive hoje, quanto que nós não estamos pagando hoje, só no dia de hoje, de swap cambial com as negociações. Emissão excessiva de título para formar colchão de liquidez. Emissão de títulos para comprar dólar e aplicar em reserva. Quer dizer, emite títulos públicos, porque tem que ter lastro, né? E vai pagar 14, teve anos aqui anteriores que pagamos 19,25% de juros ao ano, para comprar dólar que tem remuneração de quanto? 1,5, 2, não sei nem exatamente, mas é uma coisa muito baixa, né? Enfim, vou caminhando aqui por causa do horário. A política monetária, na nossa análise, ela é uma política suicida. Sob a justificativa de controlar a inflação, o Banco Central pratica taxas de juros mais elevadas do mundo. Juros altos não servem para controlar o tipo de inflação que existe no Brasil. Seguindo a restrição da base monetária, operações compromissadas. O que é essas operações compromissadas? O Brasil, ele remunera para os bancos a reserva de caixa dos bancos. Os bancos, eles têm só tem a liberação da movimentação deles de 5%. O restante, o Banco Central controla isso e remunera diariamente. Nós estamos remunerando 1,23 trilhões de reais por dia, só para o banco ficar com esse dinheiro parado. Não é que o
o governo está investindo e fazendo qualquer outra coisa. Nós vamos ver na frente quanto custa isso, né? Aí o swap cambial ele é ilegal no Brasil, é tanto que o Tribunal de Contas já deu parecer em 2003, e continua essa luta até hoje, de que ele é ilegal. E tem artigo publicado, inclusive agora no dia 11/3/2018, aqui nessas telas aqui, tem esses links. Eu estou deixando isso salvo aqui, depois se a coordenação tiver os e-mails de passar para o pessoal, todos esses links aqui, vocês vão lá, vocês pesquisam as matérias e pode acompanhar tudo isso que eu estou falando aqui. Olha aqui, 1,2 trilhões da dívida interna utilizado para remunerar a sobra de caixa dos bancos. Em 4 anos, nós pagamos 449 bilhões para os bancos. Na verdade, em 3 anos, 2014 e 2017. Para os bancos, só para reter a sobra de caixa do banco, para não colocar no mercado com essa medida da política monetária de que isso, se liberar, vai gerar inflação. Claro que todo país controla o caixa dos bancos, mas nos países desenvolvidos é 40%, né? Só. E aqui no Brasil é 5%, o resto a gente remunera. Aqui só um resumo da dívida, da movimentação em 2015. Juros elevadíssimos de 14,25% sobre 4 trilhões. Swap cambial em 2015, gastamos 90 bilhões. Emissão excessiva de títulos da dívida, 480 bilhões. Remuneração da sobra de caixa dos bancos, naquele ano foi de 1 trilhão, foram remunerados. Tivemos um crescimento da dívida interna de 732 bilhões em 11 meses de 2015. E o investimento aqui foi só de 9,6 bilhões, ou seja, o sistema está, realmente, esse modelo está afundando o país. Aqui é uma matéria que fala as mesmas coisas. Aqui, isso aqui é bastante técnico, talvez eu não consiga explicar muito bem aqui, porque eu peguei esse slide da Maria Lúcia, mas esse daqui é aquele que fere o artigo 167, inciso 3 da Constituição, que é proibido, né, pela nossa Constituição, usar recursos que não seja... ou seja, emissão de títulos para pagamento de juros. O que eles fazem? Eles criam um estoque de título da dívida, que ele tem aqui, esse estoque aqui tem 10, 12, 15 tipos de títulos da dívida, cada um de um jeito, né? Eles fazem uma manipulação aqui, trazem para cá, para poder fazer o esquema e jogar juros aqui e vender títulos públicos para pagar juros. Portanto, nós estamos emprestando para pagar juros, não para pagar dívida. Terminando. Aqui são as contrarreformas, né? Aprovou a emenda 95, a emenda constitucional 93, né? Que aumentou a DRU de 20% para 30% e ainda criou a DREM, que é a desvinculação de recursos dos estados e dos municípios. Além de não terem lá, eles já receberam um presente, os governos estaduais e municipais, com a liberação de que 30% está no poder da caneta. E assim por diante, né? Quantos outros projetos? O projeto 159 de 2017, que aprovou as regras para a renegociação das dívidas dos estados. A 287, que está aí, né? A reforma da Previdência, estão falando ainda de aprovar neste ano. A Lei 13.146, que autoriza a produção da nossa moeda no exterior, até isso nós perdemos. E privatizações. E para o esquema financeiro fraudulento, criação de novas empresas estatais para a securitização de créditos, temos o PLP 459/2017, o PLS no Senado 204 de 2016, o PL 3337 de 2015 na Câmara e o PLP 181 2015, todos eles tramitando no Congresso Nacional para completar a legalização desse sistema fraudulento. Que vê como que os bancos ganham, não pouco, né? Quanto que cresceram depois que estabilizou
a moeda aqui do real e podemos ver, inclusive no governo do PT, quanto cresceu aqui. Tivemos um aumento estrondoso, né, do lucro dos bancos, porque eles estão nadando de braçada aí, e nós não tivemos nenhum governo que enfrentou isso até agora. Já falei aqui, né, do esquema, do PLP 459, e esses daqui são os que realmente procuram legalizar de forma completa o que eu venho falando. Falta mais 2 ou 3 slides, vai ser bem rápido. O que ocorre? Uma coisa que... Por que a gente fala que é um esquema fraudulento e eles estão tentando legalizar isso? Quando nós olhamos aqui, ó, como que é feito isso? Como que é feito o desvio de recursos? Quando cria-se essas empresas independentes, cria-se através de uma lei, seja do município ou do estado, como estão criando agora do federal. Ela tem a garantia de ter uma conta vinculada. Ou seja, o Estado cria uma conta vinculada, que é onde vem o desvio do fluxo de arrecadação. Então, o contribuinte paga, vai para a rede bancária, entra na conta vinculada, primeiro sai o dinheiro do investidor privilegiado, que é o que está lá, que negociou lá na empresas independentes. Primeiro paga aqui, e isto aqui, gente, ó, não passa pelo orçamento, tá? Isso aqui não passa pelo orçamento. Aí é que está a fraude. Por isso que nós temos uma situação complicada, né? Eu acho que teria que fazer um debate muito mais aprofundado sobre essa questão de proposta orçamentária e execução orçamentária. E venda de títulos públicos que não entra no total lá na execução orçamentária. Aqui tem um desvio muito grande. Só para vocês entenderem, a estatal não dependente, né? Ela está aqui, e aqui toda essa ciranda aqui que vocês veem que acaba desviando o recurso para as empresas. Só para, aqui mais um pouco, aqui um levantamento sobre a questão da negociação do município de Belo Horizonte, né? Como se deu todo esse processo, e ainda tem que remunerar 1% para o banco credor, o que coloca lá o investimento. Lá, em Belo Horizonte, o prejuízo em 3 anos foi de 70 milhões. Aqui mostra, olha aqui, ó, isso são dados do próprio governo lá. O desvio dos recursos correspondente aos créditos cedidos arrecadados na rede bancária foi de 531 milhões. Quer dizer, o sequestro de cerca de 50% desses recursos a favor do banco PTG Pactual. Ele que foi o beneficiado, ele que entrou lá na negociação da empresa, né, que foi criada, de propósito específico, e ganhou esse dinheiro, e o Estado, e o município, no caso aí de Belo Horizonte, que perdeu. Aqui tem mais alguns links de várias matérias, vários artigos, que vai ficar para vocês aí. Aqui a proposta, a previsão, né, de uma auditoria. Aqui um extrato de como é o lixão aqui de Brasília, né? Brasil, que é 9ª economia, pior em distribuição de renda, 79º no ranking de respeito aos direitos humanos, e nós estamos atrás em índice de desenvolvimento humano da ilha de Granada, que é com 110 mil habitantes, que só produz noz moscada. E aí, estratégia de ação. Por isso eu quero parabenizar aqui, Cláudio, o evento, porque a estratégia de ação, ela se inicia pelo conhecimento, pelo debate, né? Então, conhecimento da realidade, mobilização social consciente e ações concretas. Tenho certeza que vocês estão debatendo tudo isso, vão tirar aqui planejamentos, né? E no mais, muito obrigado. Desculpa aí, vai passar o tempo.